Olá, alunos do Sistema Farias Brito. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Waveline e hoje nós vamos estudar juntinhos a disciplina de História. Mas antes, vamos fazer aquelas nossas dicas. Primeiro, esteja em um ambiente tranquilo e silencioso. Se preferir, use fones de ouvido. Nossa segunda dica, tenha em mãos o seu livro didático. Nós vamos começar com o nosso livro didático, volume 2. Terceira dica, providencie lápis, borracha e caderno para possíveis anotações. Vamos à nossa aula? A nossa aula de hoje tem como tema as primeiras trocas comerciais. E aí eu pergunto para você, como você faz as suas compras? Como você consegue um alimento ou um objeto de que você vai ter necessidade no seu dia a dia? Você vai ao shopping? Vai ao supermercado, vai à feira ou simplesmente compra pela internet? Pois é, nós temos uma infinidade de opções para fazermos as nossas compras, não é verdade? Mas será que as pessoas antigamente conseguiam fazer compras fáceis como nós fazemos hoje em dia? Como será que elas faziam para conseguir os seus alimentos ou objetos que iriam precisar para o seu dia a dia? Nós também temos a facilidade de usar a moeda, a cédula e o cartão de crédito para realizar as nossas compras. Será que as pessoas antigamente usavam cartões de crédito? Acho que não. Você vai acompanhar comigo agora no seu livro didático, nas páginas 130 e 131, o aprofundamento do nosso estudo. Nessas páginas 130 e 131, você está vendo um mapa. Observe que esse mapa está mostrando a origem da agricultura e da criação de animais há mais de 10 mil anos atrás. Observem toda a extensão territorial nesse mapa. Nós vemos imagens de animais e nós vemos imagens de plantas cultivadas. Você conseguiria encontrar a imagem referente ao território brasileiro? Vamos lá? Muito bem. Essa é a imagem referente ao território brasileiro. Qual é a imagem que está aparecendo no território brasileiro? É a imagem de uma criação de animal ou de uma planta cultivada? Nós vemos que é a imagem de uma planta cultivada. Ela era cultivada há 7 mil anos atrás. Agora você vai olhar na legenda do nosso mapa e vai descobrir que tipo de cultivo era esse realizado há 7 mil anos atrás no território brasileiro. Você vai conseguir? Vamos lá? Exatamente. A mandioca era o cultivo realizado no território brasileiro há 7 mil anos atrás. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar sobre a origem do comércio. Como tudo começou? Há cerca de 10 mil anos, os primeiros grupos familiares plantavam e criavam animais apenas para a subsistência. Subsistência? Sim, apenas para a sobrevivência. Eles plantavam para o seu consumo. Eles criavam animais para o seu consumo. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimentos que o necessário para o consumo. Nós chamamos isso de excedente. E o que é excedente, tia Eveline? Era tudo que as famílias faziam e sobrava. Por exemplo, uma família que plantava apenas para o seu consumo, mas com o aperfeiçoamento da agricultura, eles passaram a plantar a mais. Essa sobra nós chamamos de excedente. Esse excedente, essa sobra, passou a ser trocado entre diferentes grupos familiares, dando origem ao que nós chamamos de comércio. A produção agrícola agora era feita visando o comércio e não apenas o consumo da família, dos grupos familiares. Nesse período, faziam-se trocas diretamente de um produto por outro. Na imagem que vocês estão vendo aí, nós estamos vendo vários produtos que eram feitas essas trocas.
E como essas trocas eram chamadas? Essas trocas eram chamadas de trocas diretas. As próprias mercadorias eram usadas como moeda de troca. Como eu falei anteriormente, um produto era trocado por outro produto. Mas nem sempre havia diferença entre os valores desses produtos. E aí eu pergunto para você, essas trocas eram justas? Será que era justo um grupo familiar que era responsável por fazer pescas trocar um peixe por um grupo familiar, pelo excedente de um grupo familiar que plantava bananas? Acho que não. Essas trocas eram fáceis de serem realizadas? Quando um grupo familiar necessitava fazer trocas comerciais do seu excedente com outro grupo familiar, ele precisava se deslocar de um lugar para outro e levar o seu excedente, que eram cargas. Aos poucos, os grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto. E aí eu vou chamar sua atenção para esse momento. Nessa época, os grupos familiares que eram maiores, eles estabeleceram a especialização dos trabalhos. Então, cada membro ficava responsável por uma atividade. Poderia ser atividade, alguns ficavam responsáveis pela atividade de plantação, outros pela criação de animais, e ainda havia os membros que eram responsáveis por criar objetos que eram usados no dia a dia. Vocês estão vendo na imagem aí dois objetos que eram usados no dia a dia naquela época, na época do Neolítico. Nós temos aí um machado de pedra polida e um vaso feito de argila. Para estabelecer os valores dessas mercadorias, eles levavam em conta a quantidade de tempo gasta para produzir ou conseguir a mercadoria. Nas imagens que vocês estão vendo, a primeira imagem é a imagem de um cesto feito de fibra vegetal. Era onde os pescadores da época guardavam os peixes, onde os grupos familiares responsáveis pela pesca guardavam seus peixes. Será que eles levavam muito tempo para fazer essa pesca? Na segunda imagem, nós estamos vendo um sapato feito de couro de vaca. Para fazer esse sapato, era necessário retirar o couro da vaca, lavar, cortar e costurar. Isso demandava muito tempo. Então eu pergunto a você, qual das duas mercadorias você acha que iria valer mais? O cesto de peixes, que foi feito na pesca, ou o sapato de couro de vaca? Se um grupo familiar fosse fazer a troca de um sapato de couro de vaca por peixes, você acha que ele iria achar justo trocar um sapato de couro de vaca apenas por um cesto de peixes? Na verdade, não. Ele iria exigir mais peixes para que fosse equivalente ao valor do trabalho que eles tiveram para fazer o sapato de couro. Com o tempo, foi surgindo a moeda de troca. Para facilitar essas trocas, os grupos passaram a usar sementes de trigo como moeda. Então, eles deixaram de fazer a troca de um produto por outro produto e aí eles utilizavam as sementes de trigo. Por que, tio Eveline, eles usavam a semente de trigo? Para facilitar, gente. Elas eram encontradas em grande quantidade na natureza e elas eram fáceis de ser transportadas. Desse modo, o comércio se tornou mais fácil e dinâmico, pois vender e comprar se tornaram operações separadas. Ao vender um produto, não era necessário comprar o excedente de outro grupo familiar. Uma coisa muito importante. Ao longo do tempo, a moeda de troca, que começou com o trigo, foi sofrendo alterações, até chegar no dinheiro que hoje nós utilizamos para fazer as nossas compras. Agora vamos ver o que você aprendeu. Acompanha comigo no seu livro, na página 137. Vamos responder essa atividade? Observe as imagens e relacione cada troca representada à sua descrição. Nós temos 3 itens demonstrando 3 trocas, trocas comerciais. No primeiro item, no item A, nós temos batatas sendo trocadas por um animal.
Que tipo de troca comercial está sendo realizada nesse item? No item B, nós temos o sapato de couro de vaca, que nós falamos anteriormente, sendo trocado por 4 cestos de peixe. Qual será a troca comercial exercida nesse item? E no terceiro item, no item C, nós estamos vendo um tecido sendo trocado pelo trigo, a moeda de troca daquela época. Vamos às descrições? Na primeira descrição, nós temos troca de mercadorias por produto convertido em moeda. Qual dos itens mostra um produto sendo trocado por moeda? Lembrem que a moeda de troca daquela época era o trigo. Para quem disse C, muito bem. Essa é a nossa resposta. Próxima descrição. Troca direta entre produtos. Qual item está mostrando um produto sendo trocado diretamente por outro produto? Você saberia me dizer? Muito bem. O item A. E a última descrição fala: troca direta de produtos com valores equivalentes. Então, a troca ainda era direta, mas com valores equivalentes. Qual item está representando essa troca? Muito bem, item B. Para encerrarmos a nossa aula, vamos à curiosidade do dia. Você sabia que a concha de uma espécie de caramujo marinho era usada em algumas regiões da África e da Ásia como dinheiro? Essas conchas eram valorizadas por seu aspecto semelhante ao da porcelana, e era prático usá-las como moeda, pois eram pequenas e fáceis de transportar. Além disso, como em geral tinham o mesmo tamanho e peso, muitas vezes bastava pesá-las para descobrir quanto de dinheiro havia em uma porção. Lá na China, há 3.000 anos, as conchas naturais foram sendo substituídas com o tempo por conchas feitas de ossos, de pedra, de jade, de chumbo e de cobre. Interessante, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima!